Olá! Mais uma vez aqui estamos com o nosso programa Os Gideões, convidando você a vir estudar conosco a Palavra de Deus, ver o que está acontecendo nas nações, o que está acontecendo nas famílias, o que está acontecendo no mundo dentro da Palavra de Deus, podendo ver como num espelho a contextualização das notícias de hoje na Palavra de Deus. Vamos descobrir o que aconteceu com o homem após o pecado, quando o homem falhou, quando o homem desobedeceu. O nosso programa de hoje vai enfocar este tema, o homem após o pecado. Tome sua Bíblia, tome lápis, papel, anote e deixe o seu coração aberto para ouvir a Palavra de Deus. O programa Os Gideões está começando. Muito bem, sabemos que Deus criou o homem e o colocou num ambiente tão maravilhoso, um ambiente chamado o Jardim do Éden. Um lugar de delícias, um lugar de paz, um lugar de um perfeito equilíbrio do homem com a natureza, com os animais. Vemos que Deus fez o homem perfeito. Deus o criou à sua imagem e semelhança, como homem, como mulher. Deus lhes deu domínio sobre todas as coisas. Mas mesmo o homem pecou. Mesmo estando naquele lugar tão maravilhoso, o homem preferiu desobedecer a Deus. E tendo desobedecido a Deus, ele trouxe sobre si consequências. Consequências tão terríveis. Consequências que entraram por toda a sua geração. E não somente seus filhos, a sua casa, mas por todas as gerações, por toda a humanidade. Vemos que ao desobedecer vieram consequências. Mas mesmo tendo pecado contra Deus, tendo desobedecido às suas ordens, o Senhor não abandonou o homem. Deus não o deixou sozinho. Deus não largou o homem para lá, mas ele veio à sua procura, de acordo com o que está escrito em Gênesis, capítulo 3, versículo 9. Vamos ver na sua Bíblia, está escrito: Mas chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou: Adão, onde estás? Ao ter o seu pecado exposto diante de Deus, o homem e sua mulher receberam a sentença. Gênesis 3, 14 a 19. Nós vemos então que quando o homem pecou, ele se escondeu, ele fez aventais de folhas de figueira para cobrir a sua nudez, porque ele havia comido do fruto proibido. O fruto proibido não é como muitos pensam, a maçã ou o sexo. Não, Deus havia feito a mulher para o homem e entregou a mulher, Eva, como sua esposa. Ele estava livre para procriar, estava livre para ter uma vida conjugal saudável e bonita. O pecado não foi o sexo, o pecado não foi comer a maçã, mas o fruto proibido era daquela árvore no centro do jardim, a árvore do conhecimento do bem e do mal. O homem já conhecia o bem e ele passou a conhecer o mal. As consequências vieram. Deus havia dito: não comerás do fruto desta árvore, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Mas o inimigo, Satanás, ali, a velha serpente, trouxe uma palavra de engano dizendo: não é verdade, vocês podem comer, vocês vão ficar semelhantes a Deus, vocês vão ficar iguaizinhos a Deus. Ele está com medo que vocês fiquem semelhantes a Ele. E então, Eva toma do fruto, come, dá ao seu esposo e ambos percebem imediatamente que a glória de Deus que estava sobre eles foi-se embora. Estavam nus, sentiam a sua nudez, sentiam o resultado do seu pecado. Então, Deus veio, como todos os dias ele vinha na viração da tarde, ele vinha conversar com Adão. Deus veio e chamou o homem: Adão, onde estás? O Senhor vem à sua procura.
onde estás? Por que você está fugindo de Deus? Você acha que pode se esconder? Você acha que pode esconder o seu pecado? E as consequências vieram. Primeiro, a serpente foi amaldiçoada. Rastejar sobre o ventre, comer pó todos os dias, viver em inimizade com a mulher, sendo finalmente derrotada pelo descendente da mulher. A primeira consequência foi direta para o causador do pecado. A primeira consequência veio sobre a serpente. Sabemos que Deus dá ao homem uma oportunidade, porque o homem foi enganado pelo pecado, enganado pela serpente. Mas Satanás não. Não há perdão, não há desculpa. A serpente foi amaldiçoada. Segunda consequência, a mulher recebeu dor multiplicada em sua gestação e no parto, e estaria sujeita ao seu marido. A sua vontade agora, ela deveria expor ao marido e somente com a sua permissão ela poderia fazer algo. E esta submissão da mulher ao marido, ela chega até os nossos dias, não apenas dentro do cristianismo como uma palavra do Senhor de maldição, mas chega também como uma palavra de proteção para a mulher. Ela está debaixo da sua autoridade como proteção. E vemos isto até mesmo nas leis de proteção ao consumidor. Nós vemos que se uma mulher estiver sozinha em casa e ela comprar coisas sem autorização do marido, aquela compra pode ser desfeita. Exatamente porque é muito fácil de convencê-la. E vamos ver a terceira maldição que veio. Veio sobre a terra. A terra foi amaldiçoada por causa do homem e passou a produzir espinhos e abrolhos. Antes, na terra havia apenas a produção de flores, de frutos, o que o homem plantava, ele guardava o jardim e o homem não se cansava e ele cuidava do jardim, apenas aquilo que ele plantava nascia. Hoje, sabemos que além de jogar a semente no solo, sabemos que além de regar o solo, é necessário tirar as ervas daninhas, é necessário cuidar de todas as pragas que podem vir sobre o jardim, sobre o pomar. A terra foi amaldiçoada por causa do homem. E sabemos que muitas cidades, muitos lugares, muitas nações são até mesmo amaldiçoadas por causa de podemos dizer assim, de uma aliança com as trevas daquela nação, de pecados tão grotescos, de coisas tão terríveis que a chuva não vem com abundância ou dentro do normal para as plantações. E nós vemos que acontecem tantas coisas ali como maldição sobre a terra, em consequência do pecado. Quarto, o homem recebeu cansaço e fadiga para trabalhar a terra e tirar dela o seu sustento e voltar ao pó, pois dele fora formado. Deus então trouxe esta consequência sobre o homem de que ele haveria de, com o suor do seu rosto, comer o seu pão. Um trabalho com fadiga, com cansaço. O trabalho não é uma maldição. O trabalho em si é uma bênção. Não tem coisa melhor do que você sair de casa para trabalhar, fazer algo. E todos os homens, toda a humanidade, todos trabalham para o bem comum. Quando você põe um prato de comida à mesa e olha ali arroz, feijão, a verdura, a carne, os talheres, a mesa, você pode imaginar quantas pessoas estiveram envolvidas para que aquele prato estivesse à mesa. Quantos trabalharam para que nós pudéssemos comer? Sabemos que o trabalho é uma bênção, mas a maldição foi o suor do rosto, o cansaço ao trabalhar. E sabemos que aí está o estresse e as enfermidades.
Mas o homem aguardaria o descendente da mulher, que haveria de esmagar a cabeça da serpente e lhe dar libertação e salvação do jugo do pecado. Deus prometeu um Salvador, que seria da semente da mulher. Alguém nasceria da mulher e traria salvação. E esta pessoa é Jesus, o Filho de Deus, que veio, deu a sua vida em nosso lugar. Jamais pecou, jamais conheceu o pecado, jamais a semente do pecado esteve em Jesus de Nazaré. Mas ele foi condenado, ele foi morto, ele foi crucificado, mas no poder do Espírito de Deus, Jesus ressuscitou e trouxe para mim e para você a vida eterna. Por isso, nesta hora, quando falamos sobre as coisas que estão acontecendo, vendo o pecado, nós temos a solução em Jesus. E eu quero te convidar a orar comigo. Feche seus olhos, curve a sua fronte. Se for possível, se ajoelhe e ore comigo dizendo assim: Senhor, eu sei que sou um pecador. Eu sei que tenho sentido na pele as consequências do meu pecado. Eu sei que estou condenado e perdido, mas eu suplico a Tua misericórdia, eu suplico o Teu perdão, eu estou arrependido e eu te peço, dá-me uma vida nova, dá-me um novo coração. Enche-me do Teu Espírito Santo, escreve o meu nome no livro da vida e dá-me certeza de salvação. Eu me entrego a Ti, hoje e para sempre, para viver em Tua presença. Em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Graças a Deus. Tome posse de sua salvação e viva uma nova vida em santidade na presença do nosso Deus. Até o nosso próximo programa, se Deus quiser.